Estamos de volta, 14 horas 36 minutos desta terça-feira, e eu vou partir direto para a nossa entrevista do dia. Meu convidado, a partir de agora eu converso com Henrique Medeiros, psicanalista, escritor, extremamente preparado, respeitado pela primeira vez aqui na CBN Cuiabá. Henrique, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcela. Boa tarde aos seus ouvintes. Me ouve bem, Henrique? Te escuto super bem, você. Ai, também estamos ouvindo bem, para confirmar, porque a pauta é muito boa e a gente deseja que a nossa audiência escute em alto e bom som os ensinamentos, a nossa conversa que vai ser, gente, de grande valia para despertar reflexões, debates importantes. Mas antes, eu gosto sempre do meu entrevistado, da minha entrevistada aqui, eu gosto sempre de criar essa conexão com a audiência, porque a gente ouve, né, quem a gente gosta, e quando a gente entende um pouco da trajetória, da história, fica mais gostoso apreciar os conhecimentos. Então, conta um pouco da sua história, da sua trajetória pessoal e profissional aqui para a nossa audiência em Mato Grosso. Perfeito, Marcelo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando aqui para a CBN Cuiabá, tá? Estou bem feliz mesmo. Marcelo, eu sou uma pessoa que começou uma carreira clássica na área de tecnologia, tá? E aí segui nessa carreira clássica de tecnologia por muitos anos, até que eu fui assumindo alguns postos de coordenação, né, de gestão. E nesse momento eu passei a me interessar muito por conhecer como gerir pessoas, como extrair o melhor de cada ser humano, respeitar a individualidade de cada um, né? Não é fácil porque você está dentro de uma organização, então a pressão é muito grande. Mas eu era cobrado diariamente para que eu pudesse, né, trazer resultados, e eu, como uma pessoa que tem formação em tecnologia, senti muita falta de ter conhecimentos de gestão humana, então eu fui para o mercado, fiz uma gestão, né, um MBA em gestão empresarial, foi o meu primeiro passo. Depois eu fiz várias outras formações de gestão humana, até que culminei na época da pandemia, uma formação em psicanálise, que era um sonho que eu tinha, enfim, para somar tudo isso, para lidar com pessoas. Essa é a minha história, uma história clássica, mas que eu espero que ajude muitas outras pessoas, não só da área de tecnologia, mas de qualquer segmento, o que eu puder contribuir aqui com vocês. Nós vamos conversar bastante sobre o livro O Caminho para um Novo Mundo, Células Sociais Caórdicas, O Caminho para um Novo Mundo. E tem uma pergunta aqui desde o começo, que desde ontem, estudando a nossa pauta, entramos ali na sua rede social, observando o seu trabalho, extremamente significativo, ficou aqui me acompanhando desde ontem. Como conduzir a humanidade para um mundo sustentável, economicamente justo, socialmente também viável. Henrique, são perguntas que desde ontem, quando recebi, fiquei pensando que são perguntas pertinentes, importantíssimas, e que muitas vezes nessas metas diárias, nessas conquistas, nessas buscas, a gente não para se atentar, mas é preciso que eu, você, quem me ouve nesse momento, em algum momento da vida, faça esses questionamentos. Sim, perfeito. Eu acho que antes de responder essa pergunta, como a gente chegar nesse mundo sustentável, Marcela, eu acho que a gente precisa entender o momento que a gente está vivendo, né? Muito do livro tem uma leitura do momento que nós estamos passando na humanidade. A gente nunca teve tanta capacidade tecnológica, que inclusive é da minha área, a gente nunca teve tantos recursos ao nosso favor, mas assim, a gente também nunca teve tão dividido, né? A gente nunca teve tão em opostos, o que parece uma contradição, a gente ter tanta informação, ter tanta tecnologia, e isso não ser usado a favor da humanidade. E então eu pensei que além disso, se você for observar as organizações como um todo, e eu permanentemente estou dentro das organizações, a gente vê também aqui, sem querer crucificar ninguém, mas enfim, uma dificuldade muito grande das pessoas se sentirem felizes dentro dos seus ambientes de trabalho, mesmo com toda a tecnologia e mesmo com todos os recursos que eu falei. Então, conduzir a humanidade para um mundo mais socialmente justo e economicamente viável passa por um mundo colaborativo, Marcela, passa realmente por a gente mudar um pouco o nosso mindset, a nossa forma de pensar
e trabalhar um mundo mais colaborativo e menos competitivo. Até porque eu sempre digo para quem me pergunta, a competição fomos nós que inventamos, assim, então, se a gente inventou a competição, por que nós podemos inventar a colaboração, né, dentro dos ambientes? E é isso, acho que para a gente chegar num mundo socialmente justo, economicamente viável, a gente vai ter que colaborar uns com os outros. Sem colaboração, a humanidade está fadada ao fracasso, que dirá coisa pior que seria a nossa extinção, né? Que você falava, e eu aqui pensando muitas coisas nesse sentido, muitas frentes, muitas perguntas me vêm à cabeça. A primeira você destacou aí alta tecnologia e ao mesmo tempo usada de forma muito individual, sem pensar no todo, né, nessa colaboração global. Isso eu quero que você dê alguns exemplos, inclusive para quem nos ouve, está no rádio, quem está no YouTube consegue te ver, mas para conseguir trazer isso para a realidade das pessoas, porque desde a rede social, está todo mundo ali sempre olhando o do outro, né? A grama do outro, a produtividade do outro, isso é uma coisa muito forte. E também, Henrique, essa competição, você disse, a gente que inventou, né? Mas a nossa geração, eu acredito que fomos estimulados, como também a educação tem um papel fundamental para frear essa ganância, essa concorrência, porque a sensação que dá é que está todo mundo numa grande corrida e ninguém sabe para onde está indo. É isso aí. Parece que está todo mundo, deram um tiro de largada e todo mundo saiu correndo, e aí quem chegar primeiro, né, é o melhor, né? E não necessariamente porque a gente está falando de ser humano. Nem sempre aquele que chega melhor, ele pode ser melhor em alguma característica, mas no todo, em outras pessoas podem ter outras características maravilhosas, né? Voltando à questão da tecnologia, você me pediu exemplos. Eu fico pensando muito como é que a gente coloca um robô em Marte, né? E a gente não consegue resolver o problema do nosso vizinho que não tem saneamento básico. Então eu fico pensando como é que a gente consegue fazer uma estação espacial e a gente não consegue resolver problemas básicos de fome no país, como o Brasil, que é um celeiro do mundo. Então acho que isso não é questão de tecnologia, sabe? Eu acho que a tecnologia ela está aí, ela sempre vai evoluir, ela sempre vai avançar, ela vai sempre ficar muito além do que a gente imagina, mas a decisão do ser humano de querer resolver os problemas com a tecnologia é muito nossa. Delegar isso para a tecnologia é um erro crasso, entendeu? Então, assim, o meu livro traz muito essa visão, até porque, de novo, eu sou formado nessa área. Eu me encanto pela tecnologia, mas pelo que ela pode nos trazer. E você pediu um exemplo, eu acho que o maior exemplo é esse. Eu não consigo entender como a gente faz coisas extraordinárias tecnologicamente, inclusive está muito na moda agora essa questão da inteligência artificial. Mas, assim, para que serve tudo isso se eu não consigo tirar a fome de uma pessoa que está na esquina? Para mim é muito emblemático essa questão, sabe? E acho que isso passa muito por ser humano, não passa por inteligência artificial, não passa por tecnologia. As empresas precisam entender que elas precisam viver em função do ser humano, não do capital. E eu também, Henrique, quero reforçar mais uma vez a importância, né, da educação nesse cenário para que se alcancem modelos diferentes, para que realmente possa ali pisar no freio, diminuir essa velocidade e as crianças tenham exemplos e sejam também, né, cultivadas, aprendam a essa colaboração, né, essa inclusão que é muito importante, porque eu acredito que da mesma forma que capacitamos ali para o Enem, para buscar, né, para ser bem-sucedido, que também é muito importante o conhecimento, mas você também acredita que a educação ela pode ser inserida de uma forma mais efetiva para a mudança desse comportamento? Certamente, certamente. Eu acho que o processo de educação, posso até falar por mim, tá? Eu acho que eu tive um processo de educação onde eu aprendi muito a ser colaborativo, tá? A minha formação escolar realmente me formou para a vida. E eu comento isso no livro. Assim, você ensinar alguém a passar no vestibular é você basicamente treinar uma pessoa para isso. Você ensinar uma pessoa para passar pela escola da vida, de fato, é educar. Porque você precisa, desde a base, mostrar, né, para as crianças ou para os jovens que sim, existe um mundo aí competitivo aí fora, e não vamos ser ingênuos de achar que não há essa competição, mas que talvez essa não seja a melhor saída. Você vê uma série de jovens
todo dia brigando, disputando vagas numa universidade, quando na verdade a gente devia criar um outro modelo, que seria dar uma oportunidade para cada um, independente de como cada um seja, para que ele consiga fazer a universidade, né? Então, assim, eu concordo com você que isso é feito desde pequeno, a gente fica muito, né, cheio de conceitos de competição. Existem até escolas que já começam desde criança a formar crianças para serem competitivas, altamente competitivas, né? Falarem 3 línguas, enfim, já chegarem super preparadas no vestibular. E aí você vê que essa pessoa, na verdade, ela não se formou no básico, que são os valores do ser humano, de altruísmo, colaboração, convivência. E aí o resultado que eu vejo é o que a gente está vendo hoje, de novo, essa polarização extrema, tá? Porque isso é o resultado de uma educação voltada para a competição. Perfeito. Já tem gente perguntando aqui, o meu convidado é Henrique Medeiros, autor do livro Células Sociais Caórdicas. Vamos falar um pouquinho do livro? Porque Bora. você me instigou, porque olha só, a narrativa apresenta formas para transformar a maneira arrogante e gananciosa como a sociedade vive atualmente. 2 tapas na minha cara, na sociedade, e vamos ler o livro, é isso, Henrique? Vamos ler o livro. Acho que, de novo, assim, Marcelo, a gente precisa, como psicanalista, eu faço uma leitura, eu tento fazer uma leitura desse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que os sinais estão todos aí, de arrogância, de prepotência, não só dentro dos ambientes corporativos, mas a gente tem visto uma volta do radicalismo, né, de uma extrema-direita, por exemplo, no mundo inteiro, até a gente ter um evento absurdo, ultra real, assim, surreal, que é essa guerra da Ucrânia, por exemplo. E isso é feito por um líder, né? Isso é determinado basicamente por um líder, que é uma coisa que eu bato muito no livro, que hoje existe um vazio, um vácuo enorme de liderança no mundo. E que tipo de liderança você está falando, Henrique? É aquele cara que distribui as tarefas? Não, é o líder que vai saber conviver com as diferenças, é o líder que vai saber entender o perfil de cada ser humano e ver que a gente hoje vive num mundo muito plural. Desprezar essa informação que não é como alguns acham que isso é coisa da mídia, né, que se valoriza muito essa diversidade hoje, isso seria simplesmente uma ingenuidade, porque assim, é o nosso mundo como é hoje e precisamos, claro, conviver com ele. E para isso a gente precisa de líderes que realmente, de fato, não fiquem nesses extremos, né? Nessa polaridade a ponto de causar uma guerra horrorosa como essa que a gente está vendo. Mas sim, trazer as pessoas para junto de si, conseguir entender o que cada um tem a dizer, conseguir ouvir, conseguir um lugar correto para cada um. E é isso que eu faço, inclusive, na minha empresa aqui, não preciso entrar em maiores detalhes, mas eu tento ter esse olhar todos os dias para os meus colaboradores. Eles têm muita abertura para falar comigo e aí a gente vai, diante do diálogo, que falta muito no mundo hoje, a gente vai construindo um mundo melhor, entendeu? Então, esse roteiro é o que eu coloco no livro. Mas o primeiro ingrediente é querer. Sem querer, a gente não faz nada. Tá? Querendo. A gente coloca, como eu falei, um robô em Marte, coloca um outro para pousar num asteroide, que foi uma das coisas mais sensacionais que eu já vi na minha vida. Mas, assim, o que a gente tem que querer isso se a gente não quer coisas básicas, né? A gente não quer resolver coisas básicas da nossa humanidade. Então, ou todo mundo se ajuda, ou, como eu digo no livro, vamos todos mundo de mãos dadas para o mesmo buraco ou para o mesmo abismo. Ai, não, longe desse abismo, por favor, Henrique. Você usa a palavra arrogância, ganância, e são características que, né, nos fazem ter uma certa dificuldade de relacionamento com as pessoas, pessoas que deveriam liderar com esse olhar mais humano, de solidariedade, de inclusão. E eu me lembro que, né, dentro de casa e muitas vezes na minha criação, muito humilde, se me permite, mas minha mãe sempre dizia isso. Claro. Se dá poder, né, dinheiro e poder para uma pessoa para conhecer. E muitas Você vezes... saberá quem ela é. Exatamente. Minha mãe me dizia muito isso, para observar. E eu quero ouvir de um psicanalista, um profissional, primeiro, como é que a gente lida com essas pessoas, porque
não é uma situação fácil, normalmente eles estão liderando equipes, pessoas, e acredito que se aproveitam dessa posição também. Se você, no livro, traz também essas informações para facilitar a nossa vida, para também que essa informação alcance mais pessoas. E como é que é a construção, né? Eu fico imaginando criação, construção de pessoas com esse formato, pessoas que poderiam contribuir tanto com o cenário, com a sociedade, com a comunidade, e acabam justamente por se aproveitar, se apropriar desse poder aí, mesmo que momentâneo. Perfeito, Marcela. Eu creio que tivemos formações familiares parecidas, né? E escolar, enfim, eu estudei em escola católica, e embora divirja de algumas coisas que não vêm ao caso, mas assim, tive uma formação muito humana, muito com o olhar para o ser humano. Esse acho que é o primeiro ponto. Agora, como que a gente consegue fazer isso com os líderes que estão aí? Eu acho que primeiro o líder não existe um líder nato. Assim, a gente, claro que tem algumas pessoas que têm facilidade de liderar, né? Mas líderes se formam. E é isso que eu proponho no livro. Proponho um roteiro, inclusive, de várias características que um líder precisa ter para que ele realmente consiga interagir melhor com o seu dia a dia. É fácil? Não é fácil. O mundo é competitivo, é ganancioso, é prepotente? Sim. Mas até tem um ponto importante que eu tenho me debatido muito esses dias, que eu tenho lido um livro de um escritor israelense que chama Amos Oz, e o livro é Como Curar um Fanático. É um livro muito interessante e, fazendo uma metáfora, uma analogia ao que você me perguntou, ele acha que uma das coisas que pode ajudar no fanatismo é você trazer outros elementos que o fanático não pensa, porque normalmente o fanático ele é muito obcecado por uma ideia simples, né? Como se ele conseguisse com uma solução muito simples resolver todos os problemas. E o que eu trago para os líderes que eu desenvolvo são perspectivas diferentes. Tá? Não necessariamente a ponto da gente mudar radicalmente uma empresa, porque eu também entendo que o mundo é capitalista, mas a gente começa a trazer elementos de imaginação, que é o que esse escritor israelense, inclusive, defende, para que a pessoa comece a pensar sobre outros prismas que ela nunca pensou, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Né? Falar de um tema, onde falar de colaboração não parece um tema muito que as pessoas estão acostumadas, elas estão acostumadas com outro tipo de percepção. Mas hoje você deu a oportunidade da gente falar que o mundo pode sim ser colaborativo. Por que não? Eu até dou um exemplo no meu livro. Por que as empresas de saúde não se juntam por um propósito maior de produzir saúde para a humanidade e elas têm que ficar competindo entre si? Fica a pergunta aqui, tá? Mas o que eu faço realmente com os líderes é trazer outras perspectivas para eles. Fala, olha, gente, mas se a gente fizesse assim, seria melhor? E se você abordasse as pessoas de tal forma, não seria melhor? E se você parasse de discutir com seus liderados, não seria melhor assim, 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 assado? E acho que é esse trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, porque o mundo é complexo e nem eu me proponho aqui a ter uma solução simples para tudo, tá? É um trabalho de formiguinha, mas eu adoro fazer. Hoje, Henrique, saiu de casa pensando, acreditando que precisa concorrer para evoluir, a sua mensagem é clara. Obrigado, porque eu acho que nós não vamos chegar. Aliás, é uma falácia achar que o homem da caverna competia um com o outro. Nós só chegamos aqui porque nós colaboramos lá atrás uns com os outros. Um tinha e o outro não tinha, eles trocavam experiência, conhecimento, e é por isso que a gente está aqui. Nem Darwin disse que a gente precisa competir. Ele disse que o mais adaptado. Adaptado é uma coisa, competição é outra. Precisamos correr desse buraco, hein, Henrique? Juntos, não tem outro jeito, não é individual não, tá? Tem gente mandando mensagem aqui, a Daiane tá sempre comigo, dizendo, juntos ganhamos jogos, o campeonato é um time, a gente precisa colaborar uns com os outros. Obrigada pela participação. Reta final, Henrique. Esse relógio, quando a gente tem um faleiro bom, como eu chamo, ele acelera. Então, vamos aos minutos finais para você reforçar o livro Henrique Medeiros, Células Sociais Caórdicas. Onde é que a nossa audiência aqui no estado de Mato Grosso encontra? Por favor, também a sua rede social. Já vamos prestar o serviço completo. Tá bom. Em relação ao livro, ele está na Amazon,
tá? Na versão digital, então todo mundo pode achar um preço super acessível. Em relação ao livro físico, eu lancei uma livraria em São Paulo, mas foi na época do lançamento, mas hoje, de fato, a pessoa precisa entrar em contato com a minha empresa para que eu consiga enviar o livro físico. Ele não está em nenhuma livraria por questões aí do mercado literário, né? É muito difícil, às vezes, você lançar um livro e já está em algumas grandes livrarias. Então, para ser bem transparente com o teu público, as pessoas podem me procurar no meu e-mail, que é henrique.medeiros@fcvc, que é o nome da minha empresa, .com.br. Porque se você tem rede social, Instagram. Também tem o Instagram. Também tem o nosso Instagram da FCVC. Vocês podem pesquisar pelo Instagram, FCVC Desenvolvimento. FCVC Desenvolvimento, você vai achar o Instagram da nossa empresa. Por lá vocês também podem entrar em contato comigo, ou pelo site www.fcvc.com.br. E explicando o que é o FCVC, é fome com a vontade de comer, tá? Já ia perguntar. Você ia perguntar? Ia perguntar. Obrigada, Henrique. Foi um prazer te conhecer. Essa troca aqui é fundamental. A gente coloca em pauta realmente assuntos que a gente acredita que vão contribuir com a nossa audiência. Pessoas capacitadas, competentes. Desejo aí muito boa sorte na sua caminhada. Portas abertas aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, para que a gente fale mais sobre assuntos tão relevantes. Excelente terça-feira para você. Obrigada mais uma vez. Para você e para os seus ouvintes, um abraço a todos. Uma ótima terça. Obrigada, que assim seja.